Agora sim, agora tá gravando. Então começamos a semana passada falando de Knevin, né? Ele, bem rapidão aqui, passando as telas, né, pra gente lembrar quais eram os ambientes que ele tratava, né? E quais eram... 15 minutos, agora vai. Quais os ambientes eles tratavam e qual o objetivo do Knevin, né? O Knevin, ele é um framework de tomada de decisão do que a gente vai utilizar em termos de metodologia de como resolver aquele problema, né? Então, nós estamos aqui com o Knevin parte 2, a vingança, né? Nós fizemos na semana passada, a gente mexeu com a parte do óbvio, né? Do complicado, e a gente ia começar a brincar com o caótico, né? A coordenação motora perfeita, inclusive, né? Para vocês terem uma ideia do caótico, eu coloquei aqui um videozinho que eu não vou passar, eu queria passar ele, mas não, ele é muito longo, ele tem muito mais do que 15 minutos, então eu não vou passar ele, vocês depois peguem o link e deem uma olhada lá no YouTube. Ele fala sobre a Apollo 13, é um filme que teve, inclusive, com o Tom Hanks, né? Tudo que o Tom Hanks pilota explode, o Kyle, enfim, né? Então é um filme que teve com o Tom Hanks, que é depois da segunda viagem, tentativa de viagem para pousar na Lua, que não deu certo, né? Então, assim, ocorreram diversas coisas, e aí, nesse meio tempo aí do filme, ocorreu um cenário caótico. Qual que é o cenário caótico? Tudo dá errado, você não tem para onde fugir, você está no espaço, você não pode abrir a porta, você tem pouco ar, você tem que manobrar aquele equipamento que não tem como turbina mais funcionando, né? E aí eles se encontravam num ambiente caótico, né? Que é esse ambiente aqui que a gente colocou aqui com as tempestades, né? O que a derivação dele, né? O que ele não está ligado a nenhum outro, né? Todos eles podem entrar no ambiente caótico ou ir do complexo para o complicado, ou do óbvio para o complexo, ou do óbvio para o caótico, sem nenhuma ocorrência básica, né? Então, assim, o Knevin, ele te previne, né, de algumas formas de você controlar aquele ambiente, né? No caótico não tem um controle, né? No caótico você simplesmente age, né? Pense na seguinte situação: você está no meio da floresta e aí você encontra uma ursa com filhotes, né? A mamãe ursa, ela é um bicho matriarca assim, ferrenhamente materno, né? Então, assim, qualquer coisa se encontre no caminho dela e dos filhotes, ela vai atacar, né? E aí, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai ligar para o seu amigo que trabalha no Animal Planet para ver o que você faz para controlar a ursa, né? Você joga uma comida para a ursa, você vai fazer um carinho na ursa, o que você vai fazer, né? Você vai fugir da ursa. Ela vai te comer, velho. Né? Então, esse é um ambiente caótico. Você está no mato, você tem um urso com filhotes e ele te viu, ele olha a carinha dela assim, ela mastigando a plantinha, ela olhou pro lado e viu você. Você vai fugir, cara, não tem outro jeito. Um filme legal também com o Tom Hanks, que derrubou outro avião, né? É esse aqui do Sully. Que tem um viés interessante esse filme, né? Ele está numa situação caótica, ele está voando, ele vê que não vai dar certo, começa a estourar a turbina lá, ele vê que ele não vai ter empuxo para voltar pro aeroporto, e aí ele decide pousar o avião no meio do rio, né, da cidade. Eu estou dando spoiler do filme, acontece que todo mundo se salva, né, no filme, mas aí na sequência colocam ele num tribunal, né, perguntando: poxa, cara, por que você não seguiu as normas de conduta em caso de possível acidente? Por que você não fez o retorno? Por que você não colocou o avião em tal altitude? Por que você não fez isso e aquilo que está no manual?
Ele falou, amigo, se eu fizesse isso, a gente tinha caído no meio da cidade e todo mundo tinha morrido, inclusive pessoas da cidade, além do avião, né? Vocês estão me colocando numa situação enquadrável em normativos de uma coisa que estava totalmente fora do controle. Então, assim, ele estava num ambiente, trazendo para o Kinevin, né? Ele estava num ambiente caótico e as pessoas estavam julgando ele por base num ambiente óbvio. Aquele ambiente que a gente tem um controle, que a gente sabe de onde que vai, para onde que vem, as 10 garrafas que entram são as 10 garrafas envasadas que saem, né? Então, assim, é interessante para vocês assistirem o filme de novo, se quem já assistiu, quem não assistiu, para dar ver, ou pelo menos dar uma acelerada lá, deve ter no Netflix. Eu acho que tem no Netflix, aí fica fácil de olhar lá. É interessante por conta disso, tá? Então, assim, então, no caso você age, você não busca um método, né? Você cria alguma restrição e tenta trazer o caótico para o complexo. Então, assim, você está lá no seu trabalho, de repente cai o sistema, você precisa do sistema, você não consegue entregar as coisas que... Você tem 5.000 entradas de demandas e você tem a capacidade de entregar só 5 por dia. Como que você vai fazer? Você está num ambiente caótico, então você começa a fazer restrição. Vou atender a partir de tal valor, vou atender a partir de tal urgência, vou atender a partir de necessidade de ajuizamento, de prazo de jurídico. Né? Então, você vai colocando restrições para poder encaixar esse ambiente caótico para dentro do complexo. Né? Tem o vídeo da Bettina. Eu gosto do vídeo da Bettina porque ela traz também um negócio parecido com o Sully ali, né, com o vídeo do Sully. Eu também não vou passar o vídeo da Bettina, mas depois vocês assistam, eu já vou te dar a resposta. Eu ia fazer uma enquetezinha, senão vai estourar muito mais o tempo ainda, tá? A Bettina fala que todo mundo que seguir o que ela faz, né, ela tem 1 milhão de reais lá em não sei quantos anos, e todo mundo que seguir o que ela faz, né, e todo mundo que aplicar nas mesmas ações que ela aplica, vai ter o mesmo ganho ou a mesma perda que ela, ok? A Bolsa de Valores, ela está num ambiente o quê? Num ambiente caótico, num ambiente complexo? O que vocês acham? Que a Bolsa de Valores se encontra? Deixa eu ver se tem o chat. Acho que dá para ou tira o mudo ou coloca ali no chat. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat por depois desses enroscos que deu aqui. 6 participantes. Não sei se eu consigo entrar no chat aqui. Não sei o que está acontecendo hoje com... Então, mas o que vocês acham? É complexo? É caótico a Bolsa de Valores? Desmuda aí e fala para nós. Acho que a maioria respondeu lá no chat que você não consegue ver, complexo. Todo mundo, unanimidade. Beleza, unanimidade complexa, vocês acertaram, né? Seria caótico se não tivesse o breakdown, né? Se não tivesse hora de começo, hora de final, né? Toda vez que você interage, você lembra lá no comecinho, na primeira parte do Kinevin, que eu falei que toda vez que você interage com o sistema, você muda o sistema? Então, toda vez que você aplica numa ação específica, você muda o sistema e aquele valor é recalculado e aí muda, né, as sequências de valores. Então, assim, ela está te dando uma solução de fundo de investimento, né, fundo, sei lá, previdenciário, fundo, enfim, aqueles todos que a gente já conhece, para trabalhar, que é um ambiente, né, no máximo complicado, mas está mais lá para o óbvio, né, você sabe que é pré-fixado, você vai ter aquela renda, né, e ela está colocando esse tipo de guia para você trabalhar com um ambiente complexo. E aí, por isso que as pessoas criticavam, mas colocando isso num método, né, dentro de uma caixinha, dentro de um framework, bem resumidamente, bem rapidão, para a gente chegar no nosso time box, é isso, tá? Então, dentro do Kinevin, ela estava dando uma solução de um ambiente para outro ambiente. Né? E o que faz, para mim, pelo menos, faz todo sentido de estar fora da caixinha, né? Vamos lá, o que mais temos aqui? Tá, aqui é a provocação que eu ia fazer com vocês, né? E aí, vamos
já indo mais para frente mesmo, porque temos 5 minutos, porque eu comecei atrasado, então temos 5 minutos ainda. Aqui a gente tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, os 5, né, na verdade. A gente tem o óbvio aqui, que é aquele que você sabe o que entra e sabe o que sai, né? O complicado e o complexo e o caótico. Vocês reparam que tem as setinhas aqui, né? Essas aqui. Eles transitam entre si, não necessariamente em ordem, tá? Mas colocando assim em patamares, a gente pode ver que quanto mais você está no óbvio e cai direto para um caótico, mais a probabilidade de perda você vai ter no sistema. Maior vai ser, não necessariamente perda, mas maior o impacto. Você está lá no quadradinho, está lá naquele sisteminha fofo, que funciona. Entra 10 garrafinhas, entra 10 rótulos, 10 tampinhas, 10 litros de água, sai embaladinho, né? Os 10 produtos finais, né? Puxa, vamos cortar isso no YouTube por causa da garrafinha agora. Posso? Diga, senhor. Não, eu queria só fazer um comentário que essa queda do óbvio para o caótico aconteceu em Brumadinho, né? Onde você estava todo mundo numa sequência de ambiente controlado e, de repente, um rompimento de barragem fez ir direto para o caótico. Exato. Inclusive, o David Snowden falou que teve gente, eu não sei se era uma ONG ou o pessoal que estava ajudando lá, em Brumadinho, que começou a aplicar o framework Knevin para poder delimitar isso e voltar para um ambiente complexo para começar a colocar as coisas em ordem. Só um adendo aí. Legal, é isso mesmo. Brumadinho, tsunami, né? No momento que você está lá na sua praia, no caso de um tsunami, de repente vem aquela onda, cobre toda a ilha, e aí arrasta tudo, e aí virou caótico. A partir do momento que a água começou a baixar, aí quando começam a vir as emergências, né, o socorro, os aviões de ajuda, né, aí você já está começando a colocar restrições no caótico, e aí você está começando a trazer ele para o complexo, trazer ele para o complicado. Então, assim, o complexo, na hora ali, você não tem o que fazer, velho. A onda vai levar, vai arrastar tudo, a menos que você tenha um paredão de 5.000 metros por 1 quilômetro de largura, você não vai conseguir segurar aquela água, né? E ninguém tem isso. Então, assim, é óbvio para caótico, né, de uma hora para outra. E isso acontece nas nossas organizações também. Às vezes você está lá bonitinho, com um workflow bonitinho, e acontece uma auditoria, o negócio vira caótico, porque você não tem o documento, você não tem... você fica preocupado, aí você começa a acertar restrições para poder trazer isso para algum ambiente que você consiga controlar e efetivar alguma metodologia de trabalho, seja ela ágil, seja ela preemptiva é tudo ao mesmo tempo. Preditiva, lembrei. Então, assim, de novo, complicado e óbvio, você consegue trabalhar num sistema mais preditivo. Complicado e complexo, você consegue trabalhar num sistema ágil, né? Caótico, você não consegue trabalhar até que alguma restrição seja colocada. E desordem é alguma coisa que você não consegue enquadrar em lugar nenhum. Beleza? Então, bem rapidão para a gente não perder mais tempo de discussão depois. Essa tela é um resuminho, tá? Eu vou deixar alguns segundos aqui só para deixar no vídeo. Basicamente o que que eu comentei agora na tela anterior, tá? Sobre o óbvio, complexo, complexo, o que você consegue aplicar ou não, né? E o desordenada lá, que é o disorder, né? Que a gente colocou aqui. Vamos lá. O disorder aqui, que é o que você precisa achar primeiro o ambiente para poder tomar uma decisão do que você vai aplicar, né? A diferença de novo, só para deixar bem claro, né? A diferença sem ordem para o caótico é que o caótico você já sabe que você não pode aplicar nada naquele momento. O desordem você não sabe nem se você não pode aplicar nada naquele momento. Ok? Então, temos aí, só para deixar mais reforçado, né? O óbvio
melhores práticas, aquele 1 mais 1 é 2, que eu falei das garrafinhas, né? Óbvio, PMBOK, Prince2, apesar de eles terem módulos ágeis dentro dele, né, para trabalhar de forma ágil, a boa parte do livro... O pastinho está chamando. Já deu os 15 minutos. Então, a maior parte do que você consegue aplicar ali no PMBOK, ali no óbvio, aliás, a maior parte que você consegue aplicar no óbvio está no PMBOK. Complicado é aquela que você consegue fazer mais, você tem diversas opções, né, e aí você vai trabalhar de caso a caso para aplicar uma opção definida, mas eu acho que eu vou parar aqui para a gente não estourar o tempo e começar a discussão, a menos que vocês queiram terminar, mas vamos respeitar o time box, a gente discute, aí a gente faz mais um para entregar. Acabou. Consegui fechar. Essa última tela aqui, ela só fala eu só dou o finalzinho, né? Falando dos cinco itens, é só mais um reforço mesmo, e aquela aplicação que eu fiz a risca ali Só que assim, esse aqui é um outro enfoque, né? Eu coloquei como empírico ali, porque a metodologia, né, de ágil e tudo mais, ela trabalha muito com o senso empírico, mais do que aquele senso técnico, né? As duas, a óbvia e a complicada, com um senso preditivo, ou seja, você já tem uma estrutura de como colocar, e é bem técnico, então para você receitar um remédio, você tem a farmacologia toda que você pode utilizar, então você eu tenho alergia a um tipo de medicamento, eu tenho um outro medicamento para o seu caso. Então, é preditivo, você não vai inventar muita coisa ali em cima disso. Agora, se você vai inventar um medicamento, aí você parte para o empírico, né? E o caótico, sobrevivência. Beleza? Então, terminei. Deixa eu stop share. Terminei. E aí, o que você... agora apareceu o chat aqui. Cretino desse chat, velho. E aí, alguma dúvida, angústia, reclamação? Querem voltar depois, outro dia, no assunto para complementar? Mas, se bem que eu acho que eu acabei repetindo bastante coisa. Como eu falei, é o básico do Knevin para a gente saber como volta, como começa aí o o ágil na vida das empresas, na vida da gente, né? E aí? O que vocês acham do que a gente apresentou? Está de boa qualidade? Tem que aprofundar mais? Tem que aumentar o tempo? Tem que diminuir o tempo? O que vocês... Ou sobre o assunto, o que vocês têm a dizer-me? Eu queria saber, eu não sei se você comentou em algum momento, mas eu não sabia qual que era a proposta de hoje. Era 15 mais 15, com definição de tempo, assim? Isso. 15 mais 15 para não estourar a meia hora que a gente tinha se comprometido, né? Porque na semana passada eu estourei, deu 37 minutos, eu estava falando feito sei lá, nome da cobra, velho. Então, assim, pra gente respeitar, porque às vezes a gente não tem gente que entra sem comer, né? E aí fica com fome, e é verdade, né? E também porque a gente combinou de ser, né? Agora, se vocês quiserem fazerem um comentário que de repente não se prejudica muito depois da exposição, quiser esticar um pouquinho mais, quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, vai de boa, o restinho fica na gravação, mas aí fica a critério de vocês, eu estou por conta. E minha câmera está fazendo zoom. Eu não sei, eu acho que também é importante a gente trabalhar até dentro do framework, dentro do time box, né? Definir o tempo, respeitar o tempo, né? Acho interessante também. Até a nível de aprendizado, porque a gente, quando tem um tempo definido para alguma coisa, você tem que saber aprender a condensar as informações de modo a transmitir o que você tem que transmitir. Também acaba se tornando um aprendizado adicional dentro disso. Com certeza. Com certeza.
Coisa que eu falhei feiamente na semana passada. Diga, Liz, tá? Não, eu ia falar que é o inverso também, né? Porque como a gente está nos primeiros momentos, a gente está fazendo testes também. E talvez se descubra que 30 minutos é muito pouco para alguns assuntos. Você vai picar muito as aulas e talvez você perde um período ali que é de voltar ao assunto e talvez a gente chegue à conclusão que seja melhor fazer em 40 minutos, aumentar 10 minutos para a gente ter explanação de meia hora, 10 de discussão, ou, enfim, talvez nesse sentido. Concordo com o Rogério, a gente tem que aprender a lidar, mas talvez como aqui a gente está desenvolvendo alguma coisa, você está desenvolvendo e a gente está aqui participando do desenvolvimento, acho que vale a pena talvez verificar se não caberia redimensionar ao mesmo tempo dentro de um padrão que é a aula, uma aula 40, 50 minutos, é o mínimo que normalmente a gente vê, né? Porque é o tempo de exposição e explanação mesmo. Mas aí, eu tô por conta, o que a maioria decidir aí, que você decidir, tá de boa. 30, 40, 50 minutos não faz muita diferença, não. Não, vamos fechar então o combinado mesmo. Ok. Se tiver coisas que a gente não consiga abordar até que sejam importantes ou que tenham ficado aí passado aí meio que em branco, vamos combinar de fazer me manda por e-mail, a gente faz uma live específica de dúvidas, né? E aí, assim, se vocês já participaram, viram as outras aulas, o primeiro encontro foi longo, né? E assim, falei bastante coisa. E eu nem tinha esquecido do Timebox, para falar a verdade. Eu fiquei empolgado. Mas assim, vamos respeitar o combinado e vamos... Tem aí, no caso, tem alguns minutinhos ainda. Quem quiser comentar aí, mais alguma coisa com relação ao kidnapping. Eu acho que está de boa, ficou boa, o conteúdo foi bem amplo, foi bem condensado e conseguiu abordar toda a parte estrutural ali. E realmente é um framework bem interessante de ser aplicado, né, no ambiente das organizações hoje. Qualquer tipo de certificação ou de framework que exista vai ter que trabalhar em um ambiente de ágil e um ambiente de desenvolvimento em cascata, porque o ágil é muito necessário hoje porque a complexidade das organizações está muito grande, o mundo está girando muito mais rápido, né? Então, se não tiver uma metodologia ágil para tratar mudanças de ambiente de uma maneira rápida, né, a empresa está fadada ao fracasso, de maneira certa e líquida, né? Então, é realmente um framework bem interessante de ser aplicado e vale um estudo um pouco mais a fundo. Eu queria me aprofundar mais, que eu também conheço muito pouco desse framework, e é muito interessante mesmo. E eu acho que o teu conteúdo ficou excelente. Legal. A gente comentou aqui que eles existem, como tratar mais ou menos alguma coisa, mas assim, para fazer uma aula, para fazer uma exposição mais aprofundada, eu teria que ver como identificar um ambiente óbvio, como identificar um ambiente complexo, como tratar, quais as principais formas, todo aquele esquemão, né, que não deu tempo, não daria tempo mesmo de a gente ver assim em poucos minutos, né? A ideia aqui é assim, mas, poxa, então eu nunca aplico o complexo, né? Eu nunca vou aplicar uma metodologia ágil se eu trabalho no meu trabalho, eu tenho X demandas, que eu faço sempre o mesmo processo, tem sempre a mesma saída, que é o nosso caso lá onde nós trabalhamos, né? Assim, você vai ver assim, o processo é bonitinho, segue faseado, né? Tem começo, meio e fim. Por que a gente aplicaria uma metodologia ágil para resolver um problema? A minha resposta é, porque a gente está procurando uma resposta nova, né? Uma resposta que não está ali naquele fluxo, né? Então, assim, a gente sai um pouco do óbvio para aplicar um complexo complicado ali, né? E trazer uma atitude nova, uma resposta nova a um problema que a gente está tratando como óbvio. Então, assim, já me perguntaram, por isso que eu já antecipei em algum momento, né? Mas por que a gente tem um negócio assim, quadradinho? Por que a gente está usando lá o solução
e trazendo as coisas para uma parte mais empírica, mais ágil, mais blá, por causa disso, né? Porque a gente quer uma resposta do zero, a gente quer construir alguma coisa. Né? Então, aí se justifica o porquê que a gente a gente utiliza a metodologia, em que pese a gente tenha um ambiente teoricamente complicado, barra óbvio. Beleza? É isso então? Para respeitar os 30 minutos, aí depois a gente analisa se melhora isso ou piora isso. Fechou? Então, foi rapidinho, mas deu pra gente terminar. Firmeza? Então, beijo a todos e até a próxima. Aí eu já vou publicando o resto aí, na sequência eu mando um e-mailzinho. Valeu! Como é que eu desligo isso? Mudou a tela. Ah, agora apareceu. Não apareceu. Eu vou ficar eternamente aqui.